Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu gostaria que você ficasse muito atento para a palavra desta noite, porque quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida, através de nossas vidas, porque nada, querido, que nós somos abençoados, nada naquilo que nós somos chamados é para nós mesmos. Tudo é em função dos outros. A palavra do Senhor diz que quer conhecer quem é realmente do Senhor Jesus, ame uns aos outros. Então nós estamos aqui para servir o outro. Então nada que vem na minha vida, nada que vem na sua vida é para você ou para mim, é para nós. Amém? Gênesis 12 diz assim, eu vou ler aqui que eu anotei. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu entendo nesse versículo, querido, que Abraão, ele já entendeu a graça desde o início. Porque, como nosso pastor falou, a graça ela não é por vista, ela é por fé. E quando o Senhor chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, ele não pensou duas vezes. Ele disse, eu vou. Ele não pensou se lá era frio, se era quente, se tinha Wi-Fi. Ele não pensou nada disso. Ele obedeceu. E o Senhor Jesus fez grandes coisas na vida de Abraão. E o Senhor Jesus aqui nessa noite, quem entender e tomar posse dessa palavra, vai cuidar da tua vida, da tua parentela, vai tirar da casa do teu pai, vai tirar da tua casa e te levar para lugares muito grandes. Em nome de Jesus. Ao longo da nossa vida, nós somos chamados para cumprir obrigações e conquistar diversas oportunidades. Quando nós terminamos o ensino médio, nós já vamos pensando em que nós vamos ser, né? Geralmente quando é criança, a criança diz logo assim, eu quero ser que nem meu pai. Se o meu pai é bombeiro, eu quero ser bombeiro. Geralmente os meninos olham os pais e as meninas olham as mães. E geralmente você quer ser aquilo que o seu pai é, né? Você quer conquistar algo, você quer conquistar algo na sua vida. Então, ao longo da vida, nós somos chamados para cumprir essas conquistas, essas oportunidades na nossa vida. Cada etapa vivida, cada função, gratidão, minha princesa. Cada função, cada lugar por onde você passa, eu e você passamos, são chamados de Deus para o cumprimento de um propósito. Se você está naquela empresa, não é por acaso. Se o Senhor Jesus te levou naquela escola, não é por acaso. Se o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa igreja, não é por acaso. Algum propósito Ele tem na sua vida e você precisa descobrir isso. Não permita passar anos da sua vida sem entender o chamado e o propósito que Deus tem para você. Conhecer a diferença entre o chamado e o propósito nos ajuda a lidar com os desafios. Você pode viver cada chamado com a convicção de que, mesmo diante desses desafios, todas as coisas cooperam para um cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. E vemos isso durante toda a caminhada de Jesus, a minha e a tua salvação. O batismo, a tentação, a escolha dos discípulos era apenas um processo, era apenas um chamado que ele tinha para vir aqui na terra cumprir. E ele fez isso com excelência. Sabemos que Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Ele nos diz em sua palavra. Muitas pessoas, queridos, elas vivem 70 anos de idade e não sabem qual foi o seu propósito e qual foi o seu chamado. Elas não vivem verdadeiramente o propósito que Deus tem na vida dela. Mas hoje você sairá daqui com todas essas respostas. Amém?
Amém? Mas para isso vamos entender o que é chamado e o que é propósito. Pesquisando, eu achei que chamado é algo que te chamou, que foi convocado, escolhido, que recebeu uma designação. Então, cada um de nós temos algo que o Senhor, você foi escolhido para fazer algo. Você foi escolhido e designado para fazer algo, para fazer uma missão aqui na Terra. E propósito, ela é a finalidade, o fim, a mira, aquilo que pretende. A gente vê a maioria das vezes as pessoas ministrando, não falo daqui, já de outros lugares, que as pessoas misturam muito o chamado com propósito porque não tem essa revelação. Acham que é a mesma coisa e não é. Porque chamado é aquilo que Deus te chamou e te capacita para fazer pelos outros. E propósito é aquilo que você nasceu para ser. Forte isso, né? Eu tenho um propósito, eu nasci para ser filha. E glória a Deus que eu descobri isso há tempo. E como descobrir qual é o meu chamado? Eu quero te dizer que não é fácil, mas é possível. Mas depende somente de você. É um processo, mas ela precisa, para que você descubra, ela precisa de uma busca diária, de uma dedicação. Ela precisa primeiro do querer. Eu preciso querer descobrir qual é o meu chamado. Eu preciso viver aquilo que queima dentro de mim. E nós vamos descobrir isso nessa noite. Antes de dar algumas dicas de como descobrir qual é o nosso chamado, chamados para um propósito. Então eu vou te dar 3 dicas super importantes para você descobrir qual é o seu chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. Primeiro, o chamado que Deus tem para a sua vida, ela nunca vai ferir princípios da Bíblia. Nunca vai de encontro com os princípios da palavra de Deus. Ele nunca vai te dar uma missão que contradiz com os princípios da palavra. E quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, quando nós temos convicção da presença de Deus na nossa vida, nós temos convicção de que aquilo que Ele nos entrega está de acordo com a sua palavra. A missão, número 2, a missão e o chamado nunca irá ferir os princípios da Bíblia no que diz respeito à submissão aos seus pais biológicos e aos seus pais espirituais, ou seja, aos seus líderes. Estudando essa ministração, eu vi um testemunho de um jovem que estava terminando o ensino médio e ele queimava dentro dele o sonho de ser pastor. Ele era de uma igreja, pertencia a uma igreja e queimava dentro dele desde jovenzinho ele ser pastor. E quando ele finalizou o ensino médio, ele queria já entrar na faculdade de teologia. E ele conversou com o pastor dele e disse: pastor, queima dentro de mim ser pastor, eu quero estudar, eu concluí o ensino médio e eu quero seguir, o que é que eu faço? Aí ele disse: meu filho, ore, busque uma resposta que o Espírito Santo vai lhe dar. Ore, ore, ore. E ele orou, buscou dia por dia e depois ele foi falar com o pai dele, biológico. Ele falou: pai, o senhor sabe que eu estou concluindo, o ensino médio e eu tenho um sonho de ser pastor. Queima dentro de mim ser pastor. E o pai dele disse assim: não, seu sonho não é de ser pastor não, eu quero que você seja um marinheiro. Ele disse: mas pai, queima dentro de mim, como que eu posso... E o pai dele disse: não, vá orar. Aí ele foi orar e a esposa chegou e o pai disse assim: tá vendo, o menino está naquela igreja, já estão colocando na cabeça dele de ser pastor. Ele tem que ser marinheiro. E aí ele pegou, buscando o Espírito Santo falou muito ao seu coração e ele se inscreveu, passou no concurso da Marinha. Se formou, passou anos até chegar a um patamar maior dentro da Marinha. E na sua formatura, quem ele viu primeira vez foi o seu pai.
E o seu pai, muito emocionado, chegou com ele e falou assim: meu filho, glória a Deus pela sua vida. Você realizou um sonho de ser da Marinha, como eu sempre quis. Agora você está liberado para ser pastor. E ele, queridos, foi correndo se inscrever na faculdade de teologia. Então, e quando ele foi consagrado a pastor, ele estava ministrando, e no momento que ele fez o seu primeiro apelo, quem veio primeiramente na frente foi o seu pai. Então, além dele obedecer o seu pai, ele ganhou o seu pai para Jesus. Muito forte, eu gostei muito disso, porque fala muito sobre a obediência, de nós ouvirmos os nossos pais, tanto espirituais como os nossos pais biológicos. Número 3, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que foi o que esse rapaz fez. Ele ouviu a voz do Espírito Santo porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Buscando intimidade com o Espírito Santo, conseguiremos discernir qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Precisamos buscá-lo diariamente, orando, jejuando, lendo a sua palavra, para que estejamos sensíveis a Ele. E assim Ele nos direcionará a descobrir qual é o nosso chamado. Às vezes as pessoas querem, hoje eu quero descobrir o meu chamado. Eu vou lá para a igreja, eu oro, vai ter que descer um anjo e falar comigo. Quando não, o pastor vai ter que direcionar uma revelação para a pessoa. Porque a pessoa não entendeu ainda que o véu foi rasgado e ela tem livre acesso ao Pai. E o Pai pode falar diretamente com ela. Já imaginou se os nossos pastores não tivessem entendido qual era o propósito de Deus para a sua vida, qual era o seu chamado? E aí eu te pergunto, essas milhares de pessoas que estão aqui nessa noite, elas estariam aqui se os nossos pastores não entendessem o seu chamado? Você estaria sentado nessa cadeira se os nossos pastores não tivessem entendido o seu chamado? Qual a importância de você entender o seu chamado? Porque você vai conquistar vidas, ganhar vidas para o Senhor Jesus. E eu quero te dizer que nessa noite, você e essas milhares de pessoas estão aqui não por causa dele, mas através deles. Eu e você estamos aqui não por causa dos nossos pastores, é por causa de Jesus. Mas através deles, nós estamos aqui nessa noite. E glória a Deus, meu pastor, que o Senhor entendeu o seu chamado. E é através dele, de mim e de você, que iremos conquistar nações para o Senhor Jesus. Mas para isso, você precisa descobrir qual é o seu chamado e se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus te chama naquilo que você é bom. Por mais que você ache que não, eu não sei pregar. Queridos, eu nunca imaginei ser pastora. Eu nunca imaginei casar com pastor. Meu Deus, eu fico olhando assim, como o Senhor Jesus é bom. Eu nunca imaginei estar hoje ministrando a palavra do Senhor Jesus, mas eu tenho buscado para que Ele me capacite. E é assim que nós temos que ser, nós precisamos nos colocar à disposição. Senhor Jesus, Ele só quer um sim seu, um sim meu, um eis-me aqui, Senhor, capacita-me. Certa vez eu vi uma citação de Albert Einstein, ele diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer te dizer que você é um escolhido dEle e Ele irá te capacitar naquilo que você é bom. Amém? Eu quero declarar nessa noite e que você tome posse dessa palavra. Deus nunca vai te colocar em um lugar que você não possa crescer. Deus nunca te coloca em um lugar que você não possa ser abençoado. Deus nunca te coloca em um lugar sem dar o que você precisa para estar naquele lugar.
Deus, Ele nunca te coloca em um lugar sem um propósito. É muito forte essa palavra. Eu gostaria que você dissesse nesta noite essa frase. Cada um de nós temos um chamado diferente. O mais importante é saber de Deus qual é o meu chamado e cumprir esse chamado. Não adianta eu descobrir o meu chamado e ficar de braços cruzados. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que conquistar. Eu tenho que decidir não ser só mais uma para vir sentar no banco de uma igreja e só ouvir, receber. E o que eu vou derramar na vida do outro? Nós somos cheios, queridos, para nós transbordarmos e derramar na vida de outra pessoa. Você não é cheio do Espírito Santo para você ficar guardado dentro da sua casa. Você é cheio do Espírito Santo para levar o Espírito Santo para outras vidas. Para aquelas vidas que precisam do Espírito Santo, aquelas pessoas que ainda não entenderam qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, que elas são a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Um dia alguém levou essa palavra para você e você precisa de alguma forma levar essa palavra para alguém. Não precisa, você pode dizer, eu não sei pregar, não sei ministrar, eu não sei cantar, o que eu vou fazer, pastora? Você pode ficar ali na porta recebendo as pessoas. Você pode se colocar à disposição para vir varrer a igreja, limpar a igreja, manter a casa do Senhor limpa. Existem várias maneiras de você ser servo, de você se colocar à disposição do reino, de trabalhar juntamente com essa família para o crescimento do reino. Não adianta, queridos, eu dizer eu faço parte dessa família, eu pertenço ao Ministério Vida Nova. E o que eu estou fazendo por essa família? E o que eu estou fazendo para o crescimento dessa família? Deus manda te dizer nesta noite, muitos são os planos do teu coração, mas eu tenho um propósito para a tua vida. Quais são os teus sonhos? É muito provável que o sonho que você tem, que queima dentro de você, é um sonho dado por Deus. Mas preste muita atenção. Quer seja um médico, quer seja um empresário, que tem muitos aqui, quer seja... Ninguém recebeu, pastor. O pessoal não chegou ainda não. Quer seja um médico, quer seja um jornalista, um empresário, uma professora, que seja um médico para Deus, que seja um jornalista para Deus, porque, queridos, quem vai ganhar os médicos são os médicos, quem vai ganhar um jornalista é um jornalista, quem vai ganhar uma professora é uma professora, quem vai ganhar um funcionário do distrito é você que trabalha lá. Deus te colocou, não foi por acaso naquele lugar, Ele te colocou para você alcançar vidas, para alcançar uma geração naquele lugar. Muitas das vezes a gente não gosta do nosso trabalho, a gente não entende, por que Deus me colocou aqui? Um propósito Ele tem para você naquele lugar, para que você seja a luz aonde você entrar. Você precisa conhecer o seu chamado, para que você realize com prazer, com satisfação, porque quando você encontra o seu chamado, você encontra vitalidade, você encontra energia. Vamos lá, meu pastor, eu sou muito para cima, meu esposo me conhece e os meus discípulos também. Quando chegam, pastor, a senhora não sabe o que eu estou passando, e eu não passo nada não, meu jovem. A gente tem desafios que nem vocês têm. Mas a gente tem que ser para cima, porque eu entendi o meu propósito, eu entendi qual é o meu chamado, eu sou para cima, eu sou satisfeita naquilo que eu faço, eu coloco vida naquilo que eu faço. Quando nós descobrimos, querido, o nosso propósito, nós vivemos os sonhos de Deus. Quando nós somos satisfeitos naquilo que a gente faz, quando a gente é feliz, a gente se entrega por completo. A gente tem certeza que aquele é o propósito de Deus, que aquele é o sonho de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho certeza que o sonho de Deus é eu estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza hoje, eu tenho convicção do meu chamado, porque onde eu estava era lixo, queridos.
Você não sabe onde eu estava. Basta eu olhar para trás para me dar glória a Deus. O Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor é fiel. O Senhor tinha um propósito mesmo na minha vida. Eu creio, porque onde eu estava, ninguém olhava mais para mim. Onde eu estava era só lama, podridão. Ninguém acreditava, ninguém me dava valor. E talvez você hoje tenha entrado nessa noite aqui, querido, com alguns sentimentos. Porque alguém não te dá valor, alguém não te reconhece. Ninguém me ama. Mas o Pai me ama e acredita em mim. Entenda que sem esse conhecimento do seu chamado, da sua missão, não podemos nos colocar à disposição no cumprimento do propósito de Deus. Se eu não entender o meu chamado, se eu não entender o propósito, eu não tenho como fazer diferença na vida de alguém, na vida daquela família, na vida daquele ministério. Eu não tenho como fazer. Eu só vou levar desculpas. Não dá, é muito longe, é cansativo. Só vou tentar, mas não atrapalha não. Então nós precisamos entender isso, que quando nós conhecemos o nosso chamado, nós conseguimos nos colocar à disposição do reino. Porque Deus, Ele tem um desejo, Ele tem uma vontade. Vontade do Senhor Jesus é de nós reconheçamos que nós somos filhos, que Ele é um Pai muito amoroso. E o que você acha qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para se perguntar, qual é a vontade de Deus para mim? Por que eu passo por isso? Por que eu vou para a igreja? Por que eu estou no Vida Nova? Em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus, querido, te trouxe aqui para te dizer que ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. Em Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que nós iremos fazer, nós precisamos colocar Deus na frente. Precisamos perguntar do Senhor Jesus se aquela é a vontade dEle, se aquele é o sonho de Deus para nossas vidas, se é aquilo mesmo, se estamos no caminho certo. Porque, queridos, muitas pessoas tomam os caminhos da sua própria vontade e quando não dá certo, elas não entendem. E você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Falamos aqui muito sobre chamado. Agora vamos falar sobre propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Romanos 8:29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Eu não disse que a palavra de generosidade complementava com a palavra de hoje? Em Efésios 1:4 e 5. Isso é para você ver que tudo nós falamos, aquilo que o Espírito Santo manda e aquilo que está na sua palavra. A gente não fala por ideias próprias. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Quantos filhos do Senhor Jesus nós temos aqui nessa noite? Amém. Então, a vontade do Senhor, o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus. Amém? Podemos concluir que somos filhos de um mesmo Pai. Você já se perguntou por que você vai na igreja e um chama o outro de irmão? Não é um bordão, não, é porque nós somos irmãos. Amém? Nós somos irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai.
Fazemos parte de uma grande família. Muitos sabem quem são, mas continuam paralisados, porque ainda não encontraram seu chamado e não entenderam o seu propósito. Precisamos saber quem somos para viver esse chamado. Primeiro eu preciso saber quem eu sou, para depois eu fazer. Não adianta eu querer fazer sem saber quem eu sou, porque lá na frente eu vou me frustrar. Mas quando eu entendo quem eu sou, que eu sou a imagem e semelhança, que eu sou filha, aí pode falar o que quiser, que eu quero saber o que o Senhor Jesus pensa. Amém? Diferente, queridos, de o seu líder chegar e te dar um feedback. Falei bonito, né, pastor? Obrigada. Te dar um feedback, de te chamar, filho, venha cá. Olha, você está indo para um caminho. Eu sei que você é imagem, eu sei que você é filho, eu sei que a opinião dos outros não vale, mas as opiniões que não podem valer, queridos, é aquelas que tentam nos paralisar. Mas as opiniões dos nossos líderes, dos nossos pais, é para nos impulsionar. Por isso que temos que ter muito cuidado para aquilo não entrar no nosso coração. Para a gente entender que tudo faz parte de um processo. Tudo é para o crescimento do reino. Primeiro passo é ser para depois fazer. Deus te designou para um chamado, para uma missão. O teu propósito causou a tua criação. Você já ouviu falar que um ar-condicionado ele foi feito para fazer ligação? Videochamada? Que foi feito para isso foi celular. O ar-condicionado ele foi feito para gelar o ambiente. Tudo que foi feito, ele já tinha um propósito antes. Então eu e você já nascemos com um propósito predestinado. Nós já tínhamos um destino. A cadeira que você sente, as pessoas têm que entender que eu tenho um chamado, algo eu preciso fazer, eu preciso correr na frente, eu preciso buscar qual é o meu chamado, qual é o propósito, alguma coisa eu preciso fazer. Eu não posso passar domingos e domingos vindo para a igreja sem saber quem eu sou, sem fazer nada, sem não trazer nenhuma vida para Jesus. Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? O ano está acabando. Sempre final do ano, na virada, as pessoas fazem a sua listinha de conquista e colocam, vou ganhar 10 vidas para Jesus. E já ganhou quantas? Algo precisa ser feito, queridos, nós temos que correr na frente. Talvez na sua trajetória você não conseguiu entender isso, porque falta você se encher da graça e da unção do Espírito Santo. Talvez você conheceu a Jesus e se empolgou, porque quando a empolgação ela acaba, e você se empolgou e algo te paralisou no meio do caminho. Mas eu quero te dizer que só o que pode te paralisar é você mesmo. De conquistar, de fazer algo pelas vidas que estão ali fora. Quantas pessoas você já falou de Jesus hoje? Será que as pessoas lá no seu trabalho, elas sabem que você é cristão? Que você pertence ao Vida Nova? Na sua escola, as pessoas, as suas atitudes, o seu comportamento mostra que você é um filho, uma filha de Deus, que você faz parte, pertence a uma família. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está te chamando através dessa mensagem. Talvez um dia você parou no meio do caminho, talvez você não se sinta mais capaz de viver o seu chamado. Às vezes as pessoas elas se sentem incapazes devido às dificuldades na família, financeira. Mas quando você focar no seu propósito, as coisas vão começar a mudar. O ambiente familiar ele vai começar a mudar, porque nós estamos focados. Nós estamos colocando Jesus como centro da nossa vida. Gostaria que você que foi edificado com essa palavra se colocasse em pé, para que nós possamos orar. E tenho algo do Senhor Jesus para falar para você. Ele quer fazer com você, preste muita atenção. Ele quer fazer com você o mesmo que o pai fez com o filho pródigo. Colocar um anel no seu dedo, colocar a sandália nos seus pés. Ele quer te dar novas vestes.
O anel significa uma nova aliança que o Senhor quer fazer contigo nessa noite. As sandálias é para preparar os seus pés para ir e fazer o ide do Senhor Jesus e anunciar as boas novas. E as novas vestes que Ele quer colocar em você nessa noite é para te revestir da graça do Senhor Jesus e a unção do Espírito Santo.